Nesse vídeo eu quero falar sobre a diferença da espiritualidade raiz com a espiritualidade moderna, que é a espiritualidade fast food, que a gente fala. E eu não quero trazer aqui um cunho de crítica, nem de arrogância. A minha ideia sincera de fazer esse vídeo é por amor, é para alertar as pessoas, né, com aquilo que eu sinto que é correto, que é verdadeiro, dentro da minha caminhada, particularmente, né. Não acho que eu tô certo, né, mas eu sinto que é uma questão da gente avaliar os fatos com sinceridade. Então, hoje em dia, você percebe que existem pela difusão da internet, das redes sociais, então, existem muitas possibilidades de trabalhos espirituais, de cursos, de métodos, né? Hoje em dia eles fazem essa relação também, essa mistura que fazem hoje da espiritualidade com a parte material, né? Com ganhar dinheiro, com se tornar um milionário, né? Eu estou só citando aqui, não estou falando nada contra. Então é isso, hoje em dia você tem essa chamada espiritualidade moderna, que é pós-física quântica, né? Enfim, tem os coaches, etc. Tem tudo isso que a gente vê mais dos anos 2000 para cá, né? E muitas vezes pessoas, eu fiquei preso aqui nos espinhos do quintal aqui de casa, muitas vezes tem pessoas que usam de má fé, né? É uma questão da pessoa, ela tá tendo um comportamento maldoso, porque quando você mente, tem duas chances, ou você realmente tem um distúrbio que você realmente acredita naquilo que você está falando, né, que é uma questão cognitiva, né, ou aquela coisa, a pessoa persistiu tanto naquilo que ela acaba acreditando, aquela história, quando você conta uma mentira há muito tempo, você mesmo acaba acreditando naquilo. Mas também eu acho que o lado pior da situação é a maldade, é a perversidade humana, o quanto que o ser humano ele se aproveita da fragilidade do próximo para ganhar em cima, né? E não é pouco assim. Eu tô falando de altas quantias de dinheiro. Você vê certos cursos que tem por aí, certos métodos terapêuticos, né? Você vai lá, uma consulta é R$1.000, R$1.500, R$2.000 ou mais, né? Uma mentoria. E às vezes, não tirando o valor do conhecimento, mas eu acho que é uma questão de uma falta de bom senso e um abuso do limite da ganância que o ser humano que a gente pode chegar. Então, eu acho que uma pessoa que se diz espiritualista, que se diz que busca uma ética, que busca trabalhar pelo bem, por assim dizer, eu acho que é muito importante ter esse senso crítico com relação a até que ponto eu estou explorando as pessoas, né? E eu cuidar para não explorar as pessoas, não magoar elas, né? Não me aproveitar do próximo, né? Então, por exemplo, antigamente eu tinha uma técnica, nem vou citar nomes de ninguém aqui, mas tinha uma técnica terapêutica que era, não vou nem falar o nome da técnica, que hoje em dia ela ficou bem famosa por um tempo, estava bem alta, e depois teve uma decaída, né? Mas eu tinha uma companheira que atendia com essa técnica, eu mesmo já recebi umas sessões, tinha outra amiga também na cidade que a gente morava, que atendia com essa técnica. Hoje em dia, você nunca mais nunca mais ouvi falar sobre ela, até os próprios terapeutas que vestiam essa camisa, né, que eram dessa egrégora, meio que mudaram essa técnica, agora do nada aconteceu alguma coisa que eu não sei muito bem, que eu não estudo o assunto, mas que parou. E aí, mas basicamente era uma técnica que consistia em você modificar crenças, alterar crenças limitantes por crenças prósperas, crenças positivas, né? Então, basicamente, era uma sessão que você sentava na frente da pessoa e, às vezes, você tinha que passar por várias sessões, né? E aí era feito um procedimento ali, né? Que você colocava a sua onda cerebral num estado mais relaxado, né? Que eles chamavam de estado teta. Mas, na verdade, o estado teta, você tem que estar em sono profundo, né? Ninguém entra em estado teta na vigília, né? Na vigília a gente entra no máximo em alfa, né? Mas, enfim, essa terapia tinha a ver com as ondas teta. E aí você alterava crenças, e você mudava a sua vida através de algumas sessões, né? Só de você ficar cara a cara ali com o terapeuta e
e tinha certos comandos quânticos, enfim. Onde eu quero chegar com isso? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas coisas que são vendidas, né? E para coisas que às vezes são conhecimentos que você não precisa pagar por eles, ou você pode pagar um valor muito menor, muito mais justo, né? Socialmente viável, né? Acessível para as pessoas, porque se você quer passar um conhecimento, uma coisa que eu acho muito importante, torne o conhecimento acessível, sabe? Todo mundo tem que ganhar seu pão, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Prosperidade é um merecimento de todos nós, eu acho que todos nós temos que trabalhar pela prosperidade, mas a prosperidade também é você doar, né? Então, essa atitude de você ter, por exemplo, que avaliar a índole de uma pessoa, de um produtor de conteúdo, verifica quanto que ele ajuda, né? Quanto que ele doa. Porque é isso. A gente tem que entender que dinheiro não é tudo também. E, por exemplo, nessas sessões, essas terapias, assim como nas igrejas, né? Quando você faz uma cura numa igreja evangélica, muitas vezes acontece. Pode acontecer, mas acontece porque você tem tanta fé naquilo e isso é real, isso é um conhecimento verídico. Não é porque você pagou, não é só porque você tá ali num monte de gente com aquela energia, com aquela intenção, mas é a sua mente, né? A nossa mente tem poder, a nossa fé cria realidade, a gente realmente tem esse poder de manifestação. E a gente não precisa fazer um curso para entender isso, na verdade, né? Nada contra os cursos, se a gente quer fazer o curso, tudo bem. Mas eu tô falando aqui agora, nós temos essa potência da criação, porque nós somos imagem e semelhança da fonte, né? Nós somos fruto da fonte e o ser humano tem uma certa capacidade de alterar o ambiente, né? Diferente de outros animais, por exemplo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente ficar nessa de manifestar e ficar focado em manifestar, mas até... E a consciência, né? Será que, beleza, você é dono de 1000 empresas, 1000 indústrias, mas será que essas indústrias não estão fazendo mal para o meio ambiente, né? Porque é muito importante a gente ter consciência que nós, seres humanos, a gente é pequeno. A gente é pequeno, a gente é simples, a gente é banal, a gente é uma gota, menos que um grão de areia no universo vasto. Mas a gente se colocou nessa visão antropocêntrica, que acaba sendo nociva. Então o ser humano se tornou um vírus pro planeta por conta disso, por essa coisa de você querer ser grande pessoalmente, né? Aí tem aquela premissa do Daime, ninguém queira ser grande porque grande só meu pai. O pai aqui nessa analogia falando sobre o todo, né? A força criadora do universo, né? Porque a vida está muito além do que... Se a gente quer resumir espiritualidade e manifestar nossos desejos, isso eu considero uma forma muito pobre de ver espiritualidade, assim. Espiritualidade é você ir além de si, né? A gente se render à imensidão do todo, assim. Entender que a gente pode manifestar algumas coisas, a gente tem que se sentir merecedor, tudo isso é importante, mas entender que a natureza é maior que a gente, o Deus é maior que a gente tem que se abrir para aquilo que é maior, né? Não ficar iludido em só buscar manifestar nossas vontades, né? Realmente você chega lá e tá na beira de uma montanha, tá no topo de uma montanha assim e se vê pequeno. E é muito bom se sentir pequeno, né? É muito libertador, porque é isso que somos de fato. E tá tudo bem, isso é grandioso, né? E isso é muito forte. E uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é pessoas tentando impressionar. Então, gente falando que canaliza os anjos, ou falando que é encarnação de um planeta não sei qual, que é de Sirius, né? Eu, particularmente, se eu fosse alguma coisa assim, eu não sairia falando, assim, facilmente, assim. Então, outra coisa também, não caiam na conversa de processos rápidos, de caminho fácil, né? Uma sessão de meia hora você vai eliminar todos os seus karmas. Isso não existe. Você elimina seus karmas, digamos assim, vivenciando, de acordo com as nossas atitudes no dia a dia. É isso, não tem como você pular etapas. A gente tem que viver, é um processo, assim como a árvore demora para crescer, a gente tem um tempo para amadurecer, para entender certas coisas, mudar um hábito. Já tentou mudar um hábito? É extremamente difícil, assim. Não é fácil mudar um hábito. Então, às vezes, leva anos e não tem um tempo. Então, qual o problema disso? É que as pessoas muitas vezes ficam frustradas por não
por se comparando com as outras, não conseguirem atingir os mesmos resultados. Então, se comparar é uma coisa muito nociva às vezes. É muito importante a gente ter consciência que cada um está na sua caminhada, cada um está no seu processo. A gente tem que respeitar o nosso ritmo, né, as nossas limitações. Não se comparar com aquele que está ali, aparentemente no topo. A gente não pode se seduzir muito com um vídeo bem produzido. Nem sempre aquilo é totalmente verdadeiro, né? Todo ser humano passa por dilemas, todo ser humano passa por dificuldades, sabe? Não existe nenhum super-homem total, assim. E muito importante que a gente tenha essa sinceridade, assim. A minha proposta nesse vídeo é passar essa visão sincera de que não é fácil pra ninguém, né? Então a espiritualidade, você quer traçar um caminho espiritual, um caminho de autoconhecimento verdadeiro, é você com você mesmo aí, ralando no dia a dia, né? Aprendendo, compreendendo a si mesmo. Uma prática que eu acho muito legal é você sentar sem, em algum momento, sem nenhum livro, até um livro tudo bem, se você quiser fazer uma leitura de alguma coisa que faça sentido pra você, é você sentar em silêncio, assim, na sua varanda ou no seu apartamento, ou se puder ir na beira de um rio, sentar e ficar de olhos fechados, assim, se sentir, desenvolver suas percepções, né? Perceber a partir do ponto de vista de dentro, tirar suas próprias conclusões, né? Seus próprios aprendizados, e não só usar o aprendizado dos outros, né? Não só ficar usando aprendizados emprestados. É você se desenvolver, você chegar ali, mano, sentir, nossa, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tenho esse padrão? Por que eu... Né? É um processo que a gente tem que ter uma paciência, assim. Tem altos e baixos, né? A vida tem altos e baixos, é natural. Então essa cobrança por uma perfeição faz com que a gente crie uma tensão desnecessária, assim. E a gente acaba não conseguindo se divertir, sabe? Então é isso, obrigado, curtam, compartilhem. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, né, as suas percepções sobre esse assunto. Um grande beijo.